Pessoal, então nossa próxima característica dos seres vivos, a sexta característica, ela chama-se sensibilidade. A sensibilidade nada mais é a capacidade dos seres vivos reagirem a algum estímulo que vem do ambiente. Hoje eu estou recebendo um estímulo de baixa temperatura, eu estou tiritando de frio, que é o que essa moça está fazendo ali. E o que acontece nos dias que a gente está com muito frio? A gente começa a dar essa tremida, não é à toa. Porque essa tremida, o tiritar que a gente chama, é uma forma, um mecanismo que nosso corpo desenvolveu, assim como os cachorros, assim como vários outros animais que às vezes tremem para produzir calor. E aí a gente consegue se esquentar um pouquinho mais, além de se agasalhar mais nesse frio. Quando a gente está próximo a uma fonte de calor, por exemplo, a gente tende a chegar até uma determinada proximidade e depois se afasta, porque aquele calor nos faz mal. Os animais como o cachorro, quando ele sente calor, para ele transpirar mais rápido e botar todo aquele calor para fora, ele costuma ficar de língua de fora. Ele fica ofegante. E essa é uma forma dele resfriar o corpo dele muito rápido depois do exercício físico, geralmente quando eles correm, para ele se resfriar mais rápido. Então são reações a diferentes estímulos do meio ambiente. Aqui a gente está vendo a reação de uma zebra. Essa zebra, antes de ser atacada, provavelmente correu muito. E essa corrida a gente chama de fuga. É uma fuga tentando fugir da morte, tentando fugir dos seus predadores. Os leões também correram, mas tiveram uma outra reação. O que levou eles a correr se chama fome. E aí eles estavam tentando caçar. Então, movimentos também são formas de reação. Mas e as plantas, prof? Será que elas também se movimentam? Elas saem correndo por aí? Elas fogem do fogo? Não. Mas nem por isso elas deixam de se movimentar. As plantas fazem dois grandes movimentos que nem sempre a gente consegue perceber, que é o movimento de crescimento das raízes sempre para baixo ou para cima? Para baixo, em direção ao solo, onde ela vai tirar água e sais minerais. Então, esse é o crescimento das raízes. Esse movimento a gente vai chamar de geotropismo. Tá lá até no esqueminha de vocês, ó. Geotropismo. Porque significa, geo significa terra, tropismo, movimento em direção à terra, certo? Mas será que é só esse movimento? Eu disse que eram dois. O outro movimento que as plantas vão fazer são de crescimento das folhas e do caule sempre em direção à luz. Por que elas vão em direção da luz? Lembram da fotossíntese? É a fotossíntese que dá esse estímulo para que ela faça esse movimento das folhas sempre crescerem em direção da luz, porque elas precisam fabricar o seu alimento. Esse movimento vai se chamar foto, que é luz, tropismo, movimento em direção à luz. Então as plantas fazem esses dois movimentos. Então todo ser vivo vai reagir a algum estímulo ambiental. E essa reação a gente chama então de sensibilidade. Vamos ver se a prof. Ana trouxe mais alguma imagem aqui para vocês. Eu acho que eu tinha separado mais alguma, mas então para vocês terem ideia, se a gente tombar um vasinho de plantas e deixar ele tombado por muito tempo, aquele galho que está retinho e a luz está naquela direção vai começar a entortar e crescer em direção à luz. Por isso que as árvores da floresta elas nunca são retinhas. Os galinhos vão se entortando sempre para chegar o mais próximo das partes que tem luz, certo? Então, são algumas curiosidades. Então, essa sexta característica dos seres vivos se chama sensibilidade. A forma dos organismos vivos se reagirem àquilo que está acontecendo à sua volta, certo? Vamos para o próximo.